Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai começar a nossa palestra da noite de hoje fazendo a oração de São Francisco, que é patrono da nossa casa, inclusive amanhã, dia 4 de outubro, é dia de São Francisco. Agradecendo então mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui do nosso centro. Que estejam conosco esses amigos queridos, ao lado de cada um de nós na noite de hoje, abençoando e iluminando os nossos trabalhos, iluminando cada um dos irmãos que aqui se encontram, cada um dos irmãos que se encontram em seus lares também sejam abençoados e iluminados espiritualmente, pedindo à equipe espiritual da casa que envolva o nosso palestrante de hoje, nosso amigo Edilson, para que ele possa transmitir o seu conhecimento, a sua mensagem para nós em mais este dia. Iniciando a nossa palestra, fazendo a oração de São Francisco, então. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Hoje estamos recebendo aqui nosso companheiro Edilson Ascencio, presidente do Centro Espírita Leonor. Edilson, obrigado. Nós vamos falar um pouquinho sobre um outro personagem muito importante para todos nós enquanto espíritas, que é Allan Kardec, né? Porque no dia 3 de outubro de 1804, lá na cidade de Lyon, na França, nasceu o professor Hippolyte Denisard Rivail, também conhecido como Allan Kardec. Nasceu numa família católica, teve um berço onde foi lhe dada a possibilidade de estudar, estudou na Suíça, em Verdun, né, adepto do método de Pestalozzi, né, e depois, quando ele retorna à França, já com uma grande bagagem cultural, ele começa a exercer a sua atividade de professor. Ele era até um cético num determinado momento, até um ponto da sua vida, um ponto de inflexão, como todos nós temos, né? Porque todos nós temos aquele momento da estrada de Damasco, quando é feito o convite para que a gente possa assumir aquela nossa missão aqui enquanto encarnados. O fato é que Allan Kardec, o professor Rivail, ele era um espírito missionário. Ele veio e encarnou com uma missão, né? Que era trazer esse esclarecimento para todos nós. Mas antes da gente falar propriamente do Kardec, ou do professor Rivail, é bom a gente entender um pouco esse contexto que se vivia naquela época. O professor Rivail nasceu em 1804, na cidade de Lyon, na França. A França vivia um processo de transformação. 1789, Revolução Francesa, né? Houve ali também uma quebra de paradigma, não muito naquele momento, né? Depois adiante, um outro personagem muito importante, chamado Napoleão Bonaparte, que teve um papel importante também na consolidação do território francês, para que houvesse uma pacificação naquele momento, para que pudesse o professor Rivail exercer a sua obra. Nós lembramos que a Europa viveu por séculos momentos das trevas, muitas guerras, mas aquele momento específico era um momento de paz. E essa era a missão de Napoleão Bonaparte. Interessante porque Humberto de Campos, numa das suas obras, agora eu não me recordo se Estanque da Vida ou Crônicas de Além Túmulo, ele fala numa reunião espiritual, no mundo espiritual, no dia 31 de dezembro de 1799, aonde Napoleão é chamado, ele já estava encarnado. Diz, olha, vai reencarnar um espírito missionário que precisa receber a sua ajuda. Interessante isso, porque quem estuda Napoleão Bonaparte percebe que ele não foi só um general muito gabaritado, ele foi um homem muito comprometido.
o Código Civil brasileiro hoje é inspirado no Código Civil francês. Né? As leis de saneamento da França daquela época foram leis napoleônicas. Ou seja, ele teve uma participação muito importante na pacificação da França. Porque ninguém faz nada sozinho. Não é? Nem o Wilson, nem eu, ninguém faz nada sozinho. Jesus não fez sozinho. Jesus, quando veio, trouxe ali os seus 12 apóstolos junto dele. Né? Então, Napoleão foi um contribuinte desse processo. Vieram outros que estiveram ao lado do professor Rivaio. Mas só para a gente poder compreender, naquele momento, naquele contexto da sociedade, Revolução Francesa, final daqueles séculos de trevas que nós estávamos vivendo, início do século das luzes, a possibilidade de um novo ambiente. A chegada da escrita, sem a qual não seria possível publicar e divulgar a obra. Ou seja, veio no momento oportuno, na hora certa, em que o homem já começava a perceber algo de diferente, já estava em condições de entender algo de diferente. E ele, com toda a sua capacidade, eu diria, de discernimento, né, ele nos trouxe a revelação da doutrina espírita. Mas quando eu olho para Allan Kardec, eu vejo algumas características, eu particularmente, muito interessantes, porque eu comparo isso hoje com as coisas do dia a dia, né? Porque ele percebeu naquele momento na França que havia uma situação em que haviam lá alguns salões em que as mesas giravam, né? Ou seja, algo estranho estava acontecendo naquele momento. E ele percebe que diante daqueles fatos havia uma coisa que deveria ser identificada, algo que não poderia ser ignorado. E eu olho para os dias de hoje. Gente, a medicina ainda vai precisar se virar para o espírito. As letras vão precisar se virar para o espírito. Quando nós pegamos uma obra, por exemplo, essa obra de Miramês, que é uma obra extraordinária, tá certo? Nós vimos que ignorou-se praticamente os livros espíritas. A ciência praticamente ignorou. Né? Mas nós estamos chegando a uma era do espírito, onde a reencarnação já é quase que uma realidade. Né? As curas espirituais acontecem. Ou seja, é algo que existe e não se pode negar. E foi esse, na minha opinião, o grande mérito de Allan Kardec, do professor Rivaio. Existia algo que precisava ser identificado. E aí, então, ele passa a pesquisar. Ele passa a começar a entender como é que aquelas mesas se movimentavam, como é que elas conseguiam se comunicar de uma certa maneira e trazer alguma informação. E aí ele percebe que havia algo inteligente. Descortina-se o véu, né? E descobre-se a vida do espírito. E nós estávamos conversando agora, eu com o Wilson, aí, sobre esse aspecto, e não foi só na França. Essas informações começaram a acontecer no decorrer do globo. Já havia acontecido nos Estados Unidos anteriormente, né? Que é o caso das irmãs Fox, um caso muito interessante também, onde não sei se todo mundo tem conhecimento. As irmãs percebem na casa barulhos, efeitos físicos, e elas começam a perceber, tem algo aqui, né? E elas começam a se comunicar com aquele espírito que estava lá, através das batidas, dos toques. Ou seja, a existência do espírito estava aclarada. Também lá nos Estados Unidos. E quando o nosso querido professor Rivaio compreende essa realidade, ele fala, opa, tem algo aqui que eu não posso ignorar, que eu preciso entender. Grande mérito de Kardec, na minha opinião. Porque nós vemos hoje, esses fatos estão aí. Isso nós estamos falando de Kardec nasceu, completando hoje 220 anos do seu nascimento. Né? Esses fatos estão aí. E muitas vezes as pessoas ignoram. Não é? E nós precisamos atentar a essa realidade. Atentar a esse momento histórico que nós estamos vivendo. Porque as pessoas não aceitam mais a mesma informação. Eu trato com crianças lá no Leonor e eles já não aceitam, né? Aquela informação que eu, quando criança, aceitava. Porque Deus quer. Deus castiga, né? Olha que Deus não vai. Olha, Deus castiga. Hoje eles não aceitam, mas por quê? Quem é Deus? Né? Então ele começa a perceber
que há algo que tem que ser estudado e identificado. E ali, então, se descortina a informação dos espíritos. Porque a doutrina é dos espíritos. Mas isso foi só uma consequência, porque isso já vinha sendo planejado há muitos séculos. Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel, escrito em 1939, um livro que ele escreveu em 40 dias. Né? E a gente começa a olhar aquele livro e fala, olha, lá em Pedro Leopoldo, naquela época, não tinha biblioteca, não tinha Google. Como é que o homem sabia dessas coisas? Como é que Chico Xavier, um sujeito com 29 anos de idade, tinha aquelas informações? E o livro é fascinante, porque ele começa a contar, através de Emmanuel, todo o processo de evolução da espécie humana. Desde o nascimento da Terra, quando houve o despreendimento da nebulosa solar, e aquela massa se corporifica. Né? Aquela massa incandescente, que vai se resfriando até criar condições de habitabilidade. Ou seja, podemos habitar a Terra. Né? Aí alguém vai dizer assim, mas e Adão? Está lá também no Livro dos Espíritos, porque Kardec faz essa pergunta. Aonde está Adão? Né? E é preciso entender que Adão representa uma raça, a raça adâmica. Né? Que o mundo, a bem da verdade, nós temos que respeitar o que está escrito nas escrituras sagradas, mas não precisamos compreender da forma literal. Quando se fala que o mundo se criou em 7 dias, mas não seriam 7 dias de 24 horas. 7 períodos de tempo em que a Terra, desde aquela nebulosa, foi se resfriando para criar condições que a vida se estabelecesse. Aí nascem as primeiras células, né, com a água. Os gregos já imaginavam isso, aonde há água, há vida. Gente, eu trabalhei a minha vida toda com água mineral. E é impressionante o que a água se transforma. Calor, chuva, frio, a água muda a sua composição química. Criam-se ali mecanismos de transformação, vírus, bactérias, nasceu a vida. Né? Então surge ali as primeiras células. Elas vão se reproduzindo. Os primeiros peixes vão se estabelecendo. Né? Depois os anfíbios, os répteis, os animais, nossos irmãos que aqui cultivamos, até chegar à forma nominal. Né? Esse é o processo de evolução que nós entendemos enquanto espíritas. Está lá na Gênese de Kardec. Tá certo? Que é o livro da codificação também. Então, quando a gente vai na Gênese, a gente vê que os espíritos nos dão esse ensinamento. Gente, não foi um passe de mágica. Deus não trabalhou 7 dias e está descansando até hoje. Continua trabalhando. Né? A gente, quando morre, continua trabalhando no mundo espiritual, né? Não é verdade? Agora, a gente quer que Deus fique descansando até hoje. Ou seja, o processo de evolução foi contínuo. Até a chegada, a possibilidade da chegada daqueles espíritos que vieram nos ajudar. Os capelinos. Não é? Ou seja, quando havia então já uma condição para que esses espíritos chegarem, há uma migração do planeta Capela para esses espíritos que vêm nos ajudar. E aí ele fala em 4 grandes raças. Os hindus, lá na Ásia, os indianos, muito arraigado em castas, estão lá até hoje, na mesma condição. Os arianos, que se desenvolveram e saem da Ásia e percorrem o continente europeu, não é? Os egípcios, que se fixam na região do Egito, naquela região conhecida que é o Egito hoje. Imaginem só aquelas obras de engenharia das pirâmides. Imagina como o sujeito tinha capacidade intelectual para fazer uma obra daquela. Não é possível. Não é? Uma obra de engenharia daquele tamanho, no meio do deserto, com aquelas condições. Espíritos evoluídos que vieram para nos ajudar. E havia uma 4ª grande raça, os hebreus.
né? O único grupo que era monoteísta, os hebreus. Todos os outros acreditavam em vários deuses, mas os hebreus não. E é nesse grupo que surge Moisés, né? Moisés, então, recebe a incumbência de levar o povo à terra prometida. E eu estou contando essa sinopse porque, após Moisés, que é a primeira revelação, ou seja, a primeira relação, a lei de justiça, porque ali no Código de Hammurabi já se ficou travado aquela situação, olho por olho, dente por dente. Matou, era morto. Ali já se criou uma modalidade de restringir a vingança. Mas ainda era lei de justiça para aquele homem daquela época. Séculos se passaram e chega Jesus, o nosso mestre. E a gente costuma dizer, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Mas Jesus está acima. Jesus é o governador planetário desta orbe. Só que naquele momento, Jesus não tinha condições de falar tudo. Imagina, eu há 20 anos atrás, se tivesse lido o livro Nosso Lar, falei, isso aqui é loucura. Esse Chico Xavier é doente da cabeça. Como pode uma cidade no mundo espiritual, vida após a morte? Eu não acreditava. Não é? Era o meu momento de evolução naquele momento. Imagina Jesus e vem falar, dar a outra face, amar os nossos inimigos. Hoje nós não compreendemos isso? Ou a gente compreende? Não. Difícil, uma tarefa difícil. Então Jesus veio e nos trouxe muita informação nesse aspecto, mas não falou tudo. E deixou lá no Evangelho de João uma mensagem. Eu rogarei ao Pai, que enviará um outro Consolador, que ficará por todo sempre. E esse outro Consolador é a missão do nosso querido Allan Kardec. Né? Ou seja, no tempo oportuno, ele vem e descortina o véu e diz, olha, a morte não é o fim. Né? E ele já falava isso, os hindus já falavam, os antigos já falavam, todos eles tinham uma crença com relação à morte. Acreditavam que a morte não era o fim, mas ninguém sabia exatamente como se dava o processo pós-mortem. Né? Não se falava. Não tinha essa ideia. Até hoje, quando a gente vê a maioria das nossas religiões que nós conhecemos, cada um tem uma interpretação sobre a vida pós-morte. E nós precisamos compreender que cada um está no seu momento. Aqueles que acreditam que após a morte o sujeito vai ficar dormindo, não tem problema. No livro Os Mensageiros, há uma passagem muito interessante que o André Luiz, ele vai no mundo espiritual a um galpão e ele encontra lá milhares de espíritos dormindo. Milhares. E aí ele pergunta para o benfeitor, o Aniceto, que é o Edson Celulari, lá no filme, né? Pergunta para o Edson Celulari, mas aí, e esses espíritos que estão dormindo? Ele falou, olha, esses espíritos que estão dormindo, eles acreditavam que após a desencarnação ficariam nessa condição. Vão despertar, mas no momento oportuno. Não tinham a crença da imortalidade. Não tinha consciência da imortalidade. Né? No livro Missionários da Luz, tem uma passagem muito interessante, que é a história do padre, do Marinho, que quando ele desencarna, o padre, o sacerdote, ele chega no mundo espiritual e ele quer saber as benesses que ele havia praticado. E agora, onde está o Deus que eu tanto falei? Né? Marinho, não é bem assim. O próprio Voltaire, o livro Voltaire do irmão Jacó, o Jacó achou que ele era espírita, esse sabia que tinha vida após morte. Mas ele achava que chegava no mundo espiritual, tinha tapete vermelho lá para ele. Olha, aí tem uma senhorinha lá, uma professora. A professora com uma luminosidade tão grande, ele fica envergonhado, ele fala, nossa, minha luzinha aqui bem apagadinha, e a senhorinha ali, né? Pois é, Jacó, você falava, mas não fazia. Né? Era preciso fazer, porque a salvação se dá pelas obras. Não é? Então, o que acontece? A consciência do mundo espiritual nos é revelada por Allan Kardec.
pelo professor Rivaio. E ele começa a receber essas informações e codificá-las. Por isso ele é chamado de codificador. Aí surge a primeira obra, O Livro dos Espíritos, 1857. Né? A primeira obra ainda incompleta, depois ela veio numa segunda edição mais completa, né? E ali, meus amigos, 1018, 1019 perguntas e respostas, aonde está todo o esclarecimento que nós precisamos. Eu me recordo que uma vez, num processo de muita dor, uma senhorinha foi na minha casa, já está no mundo espiritual e me acompanha até hoje. E ela falou: filho, você quer saber porque você está sofrendo? Está aqui, o Livro dos Espíritos. Mas não é para você ler, é para você estudar. E aí eu comecei a ler aquele livro e falei: nossa, mas parece que eu já sabia. É como se eu já tivesse contato com aquela realidade. Né? E aí ele fala, primeira pergunta, o que é Deus? O que é Deus e não quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É isso que nós falamos para as crianças. Gente, Deus está em todo lugar. Está nos animais, está nas plantas, está nos minerais, está em tudo. Esse é Deus. Inteligência suprema que criou toda essa situação que nós estamos vivendo. E nós somos filhos de Deus. Parte desse princípio inteligente que também é explicado lá no Livro dos Espíritos. E aí ele vem desvendar essa realidade e dizer: olha, a vida não começa lá no berço e não termina no túmulo. A maioria deles já sabiam. Eram reencarnacionistas. A Igreja Católica, durante séculos, foi reencarnacionista. Depois adotou a ressurreição. Não tem problema nenhum. Cada qual está no seu momento. Mas a reencarnação é uma realidade para nós enquanto espíritas. Como é que nós podemos explicar, do ponto de vista da justiça divina, uns nascerem perfeitos e outros nascerem com algum tipo de deficiência? Que Deus é esse? Por que eu sou perfeito e o outro nasce mutilado? Ou cego? Ou se torna cego? Aliás, nós tivemos semana retrasada participando num evento em que atletas paraolímpicos se manifestaram e falaram sobre isso. O caso de um menino lá que me chocou muito. O menino tinha 17 anos, ele nasceu sadio e na infância ele começa a perder a visão. E hoje, com 17 anos, ele já não enxerga mais. E ele se incorporou à seleção brasileira olímpica, daquele goalball, não sei como é que chama aquele negócio, né? E ele fala: isso transformou a minha vida, porque eu aceitei a minha realidade. Eu precisei aceitar a minha realidade, aquela minha condição. E ele deu o testemunho: semana que vem eu estou indo para a Austrália. Quando um jovem favelado como eu poderia viajar representando o Brasil? Quando? Na minha condição. Ou seja, aceitei aquela condição. Porque muitas vezes o processo tem referências às situações anteriores. Às vezes o espírito até pede para reencarnar com algum tipo de deficiência, algo que iniba a possibilidade dele cair. Nós temos casos na doutrina também. Reencarnação, não é? Justiça divina, eis isso está lá disposto, uma das temáticas da doutrina, né? E vida após morte, comunicação entre seres vivos e o mundo invisível, que já se sabia também na anterioridade. No entanto, esse é o tipo da parte que a ciência ainda vai ter que descobrir, vai ter que entender melhor como se dá isso. As pessoas, quando chegam perto de mim, viu, esses caras falam: ih, rapaz, chegou lá, o cara fala com o morto lá. Fala com o vivo ou fala com o morto? Eu falei: depende. Fala com o vivo, com o morto. O morto não existe. Não é? Porque são todos seres que estão aqui. Hoje eu estou no corpo físico, amanhã eu posso estar no corpo espiritual. Não é? Porque vai chegar uma hora que esse corpo físico não vai mais sustentar. Do pó viemos, para o pó retornaremos. E aí, nós vamos para o mundo espiritual. Aí alguém pode perguntar: mas para onde a gente vai? Depende. Resposta clássica, né?
clássica do direito? Depende. Depende das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do que fizemos aqui. Quais foram as nossas obras? Né? Eu criei um espaço no mundo espiritual, eu trabalhei pela minha melhora. E quando a gente começa a entender essa realidade, a gente começa a combater o materialismo. O Espiritismo matou a morte, encerrou o processo de morte. E nós aqui ainda ficamos apegados às coisas materiais. Olha, é minha casa, viu? Meu carro, meu apartamento, nada é nosso. Eu ainda não vi nenhum velório que o carro forte está lá indo junto lá. Nunca vi. Não vai. Vai ficar tudo aí. Depois vai ficar aquela discussão aí que a gente já sabe. Aquela brigaiada toda, né? Aquela confusão danada, né? Então é melhor a gente compreender. O que é que nós estamos fazendo aqui? E aí o Espiritismo vem nos revelar. E foi através de Allan Kardec, da perspicácia desse espírito missionário que não trabalhou sozinho, porque tinha junto dele pessoas que lhe ajudaram, a própria esposa, né? Porque ele não tinha uma condição financeira, vamos dizer assim, avantajada, era professor, né? Imagina o quanto o professor devia ganhar naquela época na França. Aqui já está ruim, né? Ou seja, a esposa deu um suporte para ele, acompanhou ele durante todo esse processo, e ele começa quase que no final da vida a se dedicar a compreender o que era aquilo que estava acontecendo. Qual era a causa daqueles fenômenos? Por que as mesas giravam? Por que os espíritos se comunicavam daquela forma? Até nós compreendermos e chegarmos às comunicações como são hoje. Então, o trabalho que o professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, que é um pseudônimo que ele adotou, porque os próprios espíritos disseram, olha, esta é a denominação que você precisa adotar, porque lá atrás, você já usou esse nome. E há um livro muito interessante, chamado No Céu das Galhas, onde ele narra a passagem dele como Allan Kardec. Ele era um druida, na Gália, no sul da França. Né? E esse livro é até polêmico, porque ele narra que Jesus deveria vir naquela região. Mas, em função de discussões de terras ali, Jesus vai para a situação da Galileia. Não é? Ou seja, ele também passou por esse processo de evolução. E veio nos trazer essa realidade, gente. A realidade do mundo invisível. A realidade inconteste. Que no futuro, ela vai ter, sem dúvida alguma, uma outra aceitação. Hoje ainda há, eu percebo, pelo menos comigo. Ah, é espírita? Nossa, será? Né? Mas, ei, então, tem sempre uma situação como essa. Já foi pior, né? Já foi pior. Mas hoje, nós conseguimos compreender essa realidade. E aí vem o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina. A parte filosófica. Porque eu estou aqui, quem eu sou, o que eu devo fazer. Está lá, o Livro dos Espíritos. Depois o Livro dos Médiuns, a parte científica da doutrina, que eu acho que ainda precisa ser muito explorada. Quando a gente olha para as faculdades de medicina, a gente vê o camarada que tem fé, né? O quanto ele tem a possibilidade maior de recuperação. E as curas espirituais, está aí o Arigó. É só ver o filme lá do Arigó, do Zé Arigó. Né? Como se dá as curas espirituais? Por que elas acontecem? Porque nós temos um corpo físico que muitas vezes adoece, mas nós temos um corpo espiritual também. Esse corpo espiritual é que nos traz a doença, em função da desarmonia. O sujeito desarmonizado não pode ir a lugar nenhum. É preciso equilíbrio. E aí as doenças se estabelecem no corpo espiritual para depois, posteriormente, passarem para o corpo físico. E aonde se dá as curas espirituais? No corpo espiritual. No perispírito. Peri de periferia, espírito, ao lado do corpo. Né? E toda essa informação está aí. Depois o terceiro livro, que na minha opinião é o mais relevante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A parte
moral da doutrina. Porque quando eu cheguei numa casa espírita, eu não achava que ia encontrar Jesus. Eu achava que eu queria resolver meu problema. Queria solução, não queria saber. Eu conhecia Jesus, Jesus já sabia. Nasci lá na igreja católica, fiz catecismo, primeira comunhão, eu sabia quem era Jesus, mas eu não conhecia esse Jesus. Modelo e guia. Né? E aí vem toda a parte moral. E aí a gente fica pensando que Jesus é o nosso modelo e guia. O Espiritismo não está deslocado do Evangelho de Jesus, ao contrário, é o próprio cristianismo redivivo, sem dogmas, sem as imagens, como ele havia falado. Amar ao próximo como a si mesmo, fora da caridade não há salvação. Esse é o tema, essa é a regra. O Espiritismo é o cristianismo de Jesus. E muitas vezes, o Wilson sabe, a gente discute porque Kardec, Jesus à frente. Jesus à frente. Sempre. Nunca sem Kardec, mas sempre com Jesus. Não é? Ou seja, e quem é Jesus? Qual é o exemplo que ele nos deixou? E o Espiritismo não foge disso. E lá no Livro dos Espíritos está toda a moral do Cristo. Quando nós olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, existem as passagens bíblicas e as instruções dos Espíritos. Está lá. É só ler, gente. E ele vai explicando por que Jesus falou aquilo naquele momento, como entender amar os inimigos, como entender uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem, que jeito? Bem-aventurados os aflitos, como assim? E ele explica. Porque existe uma vida superior. Existe um outro mundo que nós não podemos ignorar. Que é a nossa casa, a nossa realidade, que é o mundo espiritual. Nós estamos aqui, não é passeio, não. Nós estamos aqui em tarefa, em missão, em compromisso, em resgate. É por isso que a gente sofre. É por isso que a gente tem que pagar a nossa conta. E o bom cabrito não berra. Paga a conta, paga o boleto e sai satisfeito do banco. Deixa o dinheiro lá, mas paga a conta e sai satisfeito. Paguei mais um. E é essa a nossa missão. Chegar lá ao final da nossa jornada e não dizer, olha, eu tinha 3 casas, 5 carros, uma casa na praia. Eu paguei o meu boleto. Por isso que quando o Wilson convida para vir aqui, eu fico contente, porque eu estou pagando a minha conta. Falando de Jesus. Porque lá atrás eu devo ter falado mal dele. Não é possível. Não é possível. E aí então, falar, vai lá. Fala de Jesus então. Vai dar uma amenizada na sua conta aí. Né? Resolve um pouco esse problema. Paga esse negócio. E quando eu chegar lá no mundo espiritual, eu vou dizer, olha, teve lá no Wilson aí, nas quinta-feiras. Você marcou aí, né? Senão você pergunta para ele lá. Né? Ou seja, trabalhei para a minha melhora. Né? É longe de ser santo. Longe da santidade. Mas melhorou. Né? Melhorou nesta existência. Porque nós já erramos muito. Quem não errou? Tem alguém aí que não errou? Aqueles que estavam ao lado de Jesus erraram. Pedro errou. Negou Jesus. Judas traiu. Não é? Estavam lá junto dele. E Tomé? Eu vou pôr a mão na chaga aí para saber. Não acreditou. Agora imagina nós. Que não vimos o homem lá. O quanto nós erramos. E o processo é de conhecimento. E quando a gente conhece a nossa realidade, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui hoje, fica mais fácil a gente entender. Olha, eu posso errar sim, por que não? O que eu não posso é persistir no erro. Né? Porque eu tenho conhecimento dessa realidade. Então Allan Kardec tem essa missão extraordinária, que é revelar tudo isso através da comunicação dos espíritos. Então há uma comunicação aqui, outra comunicação ali, né? Ele vai codificando e organizando esse trabalho e nos dá de presente os 5 livros da codificação. Falamos dos 3 primeiros, né? Depois ainda nós temos um outro livro muito interessante, a Gênese, né? Tem aí, né, o Livro dos Médiuns, e por fim, o Céu e o Inferno,
Tudo isso ele fez num período de tempo, aqui enquanto encarnado, e nos deixou esse ensinamento. Mas eu colocaria uma vírgula aí. Porque assim como Jesus também não encerrou a obra lá atrás, porque não havia condições de encerrá-la, que os homens ainda não estavam em condições, o próprio Kardec diz, olha, se adiante a ciência falar algo diferente, fiquem com a ciência. De maneira que ele não fechou a obra. Ele deixou a obra aberta. E aí outros missionários aparecem. Francisco Cândido Xavier. Esse homem ainda não foi compreendido. Esse sujeito vai ser estudado, não só pela NASA, já até foi, mas adiante, porque o que o Francisco Cândido Xavier fez foi algo extraordinário. Né? Nós não podemos esquecer de Francisco Cândido Xavier. Né? Continuação na obra. Quando a gente lê as obras do Chico, as obras de Emmanuel, que ele narrou, o André Luiz, que ele fala da ciência. Você fala, gente, nós estamos estudando o André Luiz há 10 anos. Há 10 anos, todo sábado, estudando um capítulo, e cada capítulo é um ensinamento. Eu falo, não acredito, não é cada livro, é cada capítulo. Ensinamento. Está lá a obra dele. Né? Ou seja, e muito ainda virá. Agora, nós precisamos aproveitar tudo isso que foi nos dado, porque a obra é vasta. A doutrina espírita é vasta. Eu não conheço nenhum outro tipo de religião que tenha o volume de obras que a doutrina nos oferece para nos entender a realidade do mundo. Não é? Agora, a escolha de quem é? É nossa. Nós é que temos que escolher. Se vamos pela porta estreita ou se pela porta larga. Nós temos que escolher o caminho que queremos. Não é? Porque quando nós chegamos a uma casa espírita, assim como eu cheguei há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu precisava entender aquela realidade. E alguém me disse, olha filho, o processo não é de cura, é de autocura. O sujeito tem que melhorar, ele tem que querer. Senão não adianta. Você não muda o seu filho, você não muda a sua filha, sua esposa, sua mulher, sua mãe, não muda. Agora, você pode mudar a si mesmo. E através da sua transformação, ajudar o outro a se transformar. Né? E é isso que a gente vê e acompanha na nossa realidade. Então, Wilson, eu acho que seria isso que eu gostaria de falar, celebrando esse dia, né, importante para todos nós espíritas, né? Mas ele não trabalhou sozinho. Foi um missionário. Né? Veio, nos deixou um legado importante, fundamental para todos nós, uma obra que está aí, mas que eu acredito que ainda será muito compreendida adiante. Né? Tem 150 anos, nem 200 anos tem a obra. Né? É pouco tempo diante da realidade. Nós estamos aqui talvez na primeira ou segunda gerações de espíritas, né? Talvez na segunda, alguns na primeira, né? Alguns conhecendo o espiritismo agora, né? Ou seja, se revelando essa realidade. O fato é que quando a gente tem a informação, e hoje nós temos a informação, fica mais fácil a gente entender a realidade e não aceitar. Eu estava falando por isso agora. A gente vai falar do assunto, o sujeito vai lá e procura, ele que sabe, ele que vai escolher. Né? Não é através da religião que vai haver a salvação. É através das obras, da caridade, do comportamento de cada um. Não é? Então a gente precisa entender isso. O Espiritismo é uma ferramenta que nos ajuda a compreender o que nós estamos fazendo aqui. Quem eu sou? Quem é aquele que está lá comigo na minha casa? Aquele sujeito difícil que está lá. Né? Se não um serzinho que reencarnou, né? Está junto com nós. Eu falo para minha mãe, falei, mãe, nós vamos adotar aqui a política do Tim Maia. Vale tudo, só não vale reclamar. Reclamar não pode. Reclamar não dá certo. Aceita e vamos embora. Né? Eu também tenho lá os difíceis comigo. Eles acham que sou eu, viu? Né? E eu acho que é eles. Mas tudo bem. Mas se eles estão lá, na minha casa, no meu lar, porque o lar é a escola das almas. Se eles estão lá, é porque tem um propósito. Aceitar e trabalhar essa modificação. Gente, obrigado. Já tomei demais o tempo de vocês. Agradeço, Wilson, a possibilidade de estar aqui. Convite a todos que me receberam. Espero ter podido
trazer alguma informação que possa ter ajudado a cada um nesse momento. A gente sair daqui e pensar, né? Vamos pensar. Vamos pensar lá na nossa casa, no nosso quarto, né? O que a gente pode fazer. Obrigado, gente. Vamos fazer uma prece? Querido Mestre Jesus, amigos benfeitores, espíritos protetores desta casa, agradecemos, Pai, a oportunidade. A oportunidade do trabalho, porque o próprio Mestre nos asseverou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá eu estarei. Certos da presença desses irmãos superiores, missionários do Cristo, agradecemos, Pai, a oportunidade da vida, as nossas dificuldades, as nossas deficiências, aqueles difíceis que se encontram conosco, instrumentos da nossa reparação moral e espiritual. Que possamos sair daqui revigorados e refortalecidos com o amor do nosso querido Mestre Jesus e também de todos os ensinamentos que recebemos através de tantos espíritos missionários, iniciados por Allan Kardec e tantos outros que vieram e outros ainda irão por chegar. Estamos num processo de transição planetária. Bem-aventurados os mansos e pacíficos que herdarão a terra. São esses espíritos que nós esperamos para nos ajudar nesse processo de transformação. Que nós possamos ter consciência da nossa inferioridade, que sejamos humildes, pobres de espírito e tenhamos a possibilidade de trabalharmos a nossa renovação moral e espiritual. Que assim seja. Obrigado, gente.